Em Gênesis capítulo 12, disse a Bíblia, Deus chama a Abrão. De la mesma maneira que Deus chamou a Abrão, Deus me chamou também. E chama a você. Quando Deus chamou a Abrão, Abrão não era um miserável. Abrão não era um fracassado. Não era um derrotado. Abrão já tinha na vida estabelecida. Pero Deus, quando lo chamou não para ter a mesma vida, sino para ter uma vida mais grande, uma vida maior, uma vida muito melhor. Isto passou comigo, e pode passar com você. Quando hablamos do livro de Gênesis, Gênesis és o início de todo, és o início de la fé, e no caso de Abrão, foi o início de uma nova vida. Você que vindo aqui nesta tarde, você pode ter hoje o início de uma nova vida. De repente você mira para a sua vida e de bueno não há nada. Ao contrário, solo coisas malas, tristezas afuera e tristezas adentro. Pero uma vez que você oiga ele chamado de Deus, como Abrão lojou, e você atenda, você pode hoje começar uma vida nova. Disse a Bíblia assim, disse a Bíblia, pero el Senhor havia dicho a Abrão, vete de tu terra, e de tu parentela, e de la casa de tu padre a la terra que te mostrarei. A Bíblia não é como um livro qualquer. De maneira equivocada, eu já leí a Bíblia como se fosse um livro qualquer. De maneira equivocada, eu já leí a Bíblia página por página. De la mesma maneira que uno lê um livro. Se uno empieza a ler a Bíblia, página por página, capítulo por capítulo, uno vai conhecer a história, pero uno não vai receber o espírito da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como uno deve ler a Bíblia? Deve meditar nela. Ao invés de ler uma grande quantidade de capítulos, você pode ler um versículo e meditar neste versículo. Por exemplo, lo que Deus dijo para Abraão: vete de tu terra. Que terra? Abraão, e nele caso Abrão, vivia em Arã, e já tinha uma vida estável, não era um ninho, tinha uma vida estável, e Deus aparece para ele, e diz: vete de tu terra. Então Abrão tinha que abandonar a vida estável. Abrão, sem ter ele conhecimento que temos, porque nós outros temos a Bíblia, temos os testemunhos, pero Abrão não tinha nada de isto. Então Abrão, ele teve que manifestar a fé sacrificial, de quedar-se em la dependência de Deus, cambiar de terra em la época, não é como hoje. Hoje,
es una coisa sencilla. Hoy para uno mudar-se, há los caminhones, há los aviões, e nele passado não. E nele passado era um sacrifício muito grande, era uma dificuldade muito grande, e de lá nada, ele hoje na voz que disse, vete de tu terra, abandona esta vida estabelecida, e sem conhecer a Deus, ele teve que manifestar a fé sacrificial, quedar-se em la dependência dele. Vete de tu terra e de tu parentela, de tu parentela. Quantas vezes você vem na igreja, você hoje na palavra, que não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus, e você crê em aquela palavra, pero quando você chega em sua casa, você em sua casa hoje, outras palavras, você hoje em sua casa, conselhos, opiniões, outros pensamentos, e por aquilo que você hoje em sua casa, a fé que há dentro sujo, desaparece, e prevalece a dúvida, prevalece o medo, hasta a incredulidade. Como que Deus haria em la vida de Abrão algo grande, uma vez que adentro de ele tivesse dúvida, medo, incredulidade. Então, quando ele dijo, vete de tu terra e de tu parentela, quer dizer, los conselhos, las opiniões, ideias, pensamentos de los demais, que eram contrários a los pensamentos de Deus. Está claro o que estamos falando? Vete de tu terra, de tu parentela, e de la casa de tu padre. Ele seria ele substituto dele padre, ele seria ele responsável de toda a família, pero Deus tinha para ele uma responsabilidade maior, uma responsabilidade mais grande. Então Deus aparece para ele e pede para ele 3 sacrifícios. 3: vete de tu terra, de tu parentela e de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrarei. Em outras palavras, primeiro vaja, vaja, abandona todo, abandona la terra, abandona la parentela, la casa de tu padre, abandona los amigos, los conhecidos, las tradições e costumbres religiosas, abandona todo, e depois eu te mostrarei la terra. E mostrou la terra de Canaã. Há uma terra prometida para cada um de nós outros. Há uma vida nova garantizada para cada um de nós outros. Pero não serve com Deus ver para crer. Há que crer para ver. E quando uno crê, entenda, uno não queda com uma crença solo teórica, sino na crença prática. Porque Abraão, quando abandonou todo, ele provou na crença prática. Por causa de los 3 sacrifícios que Deus pediu para Abraão, vieram as promessas. Disse a Bíblia, Deus disse assim: e harei de ti uma nação, que é isso que disse, grande, e te bendicirei,
e engrandecerei tu nome, e serás, meu amigo, ponga atenção, antes ele dijo, harei de ti uma nação grande, e te bendicerei, e depois ele dijo, e serás bendição. Há aqueles que passam por esta porta em la búsqueda de uma bendição, e que por mais grande que seja, és uma migarra. Vamos a dizer que você se encontra desahuciado, HIV, SIDA, e você recebe a sanidade, és uma grande sanidade, pero és migarra, delante de lo que Deus tem para você e quer para você. Vamos a dizer que você haja chegado com um problema econômico, e você recebe de Deus uma ideia, e logra prosperar, e você que chegou com problemas econômicos, recebe milhões de dólares, és uma bendição, pero migarra, delante de lo que Deus quer e tem para você. Pero há aqueles que querem a bendição, e há aqueles que querem ser a própria bendição. Você, senhora, sendo a própria bendição, seu marido nunca vai abandoná-la, porque seu marido será obrigado a reconhecer a bendição que você és. Você, Senhor, sendo a própria bendição, sua mulher nunca vai abandoná-lo, porque ela reconhecerá que você não é solo um homem bendecido, você é a própria bendição. Solo, tonto que se disse? Tonto, graças. Solo um tonto abandona uma mulher que é a própria bendição. Solo uma tonta abandona um marido que é a própria bendição. Imagine você, madre, sendo a própria bendição, imagine o que você tendrá para dar para seus filhos, porque hasta hoje você ha dado lo melhor para eles, hasta hoje, quizás, você já deixou de comer para dar comida para eles, você já estuvo com um sapato velho para dar um sapato novo para eles, e não serviu de nada. Minha madre dava lo melhor para mim, pero aún assim, eu me involucrei em caminhos equivocados. Pero na vez você, madre, sendo a própria bendição, você dará Deus para eles. Uma vez, você marido, você padre, sendo a própria bendição, você dará para eles, incluso o que há de mais importante, exemplo. Você terá filhos que através de seu exemplo, eles terão ganas de caminhar por ele mesmo caminho que você ha caminhado. Será que estou falando de maneira clara? Será que está dando para compreender? Então, agora, você já pode elegir, que é o que você quer, uma bendição, por mais grande que seja, ou ser a própria bendição. Para Abraão, não havia diferença, ir-se por la direita ou por la esquerda, aonde ele ponia os pés, ele era a própria bendição. Deus disse: harei de ti uma nação grande, e te bendicerei, e engrandecerei tu nome, e serás
bendición. Ele sigue hablando: bendiciré a los que te bendijerem. Ou seja, tus amigos, Abraão, serão mis amigos. Deus dijo esto: tus amigos serão mis amigos. Bendiciré a los que te bendijerem, e a los que te maldijerem, maldiciré. Tus inimigos serão mis inimigos. Por exemplo, se eu sou, ponga atenção, se eu sou inimigo de Jesus, não seja meu amigo. Se eu sou inimigo de Ele, não seja meu amigo. Agora, se eu sou amigo de Ele, não seja meu inimigo. Abraão não tinha motivos para preocupar-se. Há pessoas que chegam à igreja: pastor, eu estou desesperada porque eu tenho na vecina a língua de ella, deste tamanho acá, ella habla por los, ella habla em contra mim, ella me echa brujeria e hechiceria. Se você é um filho de Abraão, então seus amigos são amigos de Deus, e seus inimigos são inimigos de Deus. Você vai preocupar-se com o quê? Você vai perder seu sonho à noite. Por quê? Não há que preocupar-se. Então Deus disse para ele: bendiciré a los que te bendijerem, e a los que te maldijerem, maldiciré. E ele termina falando: e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Abraão, você não tem nem sequer um filho, você não tem nem sequer um filho, pero eu estou falando para ti, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão nasceu uma nação, de esta nação nasceu o Senhor Jesus, e del Senhor Jesus nasceu nuestra salvação. E como é que termina? Termina falando assim: e se foi Abraão, como o Senhor lhe dijo. Então, quando ele abandonou a terra, a parentela, a casa dele padre, os amigos, os conhecidos, as tradições, costumbres religiosas, quando ele abandonou todo, ele se converteu em el amigo de Deus, em el padre de la fé. E hoje Deus habla: mirad a Abraão. Então temos que mirar para Abraão, não só para o que Deus hizo em la vida de Abraão, pero principalmente lo que Abraão hizo para que Deus pudiera obrar em sua vida. É isto que eu vim aqui falar hoje para vocês. Ou seja, se você logra receber hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então você será a própria bendição. Você será a própria bendição. Se você logra receber o Espírito Santo, a bendição prometida para Abraão será a mesma para você. Agora, o Espírito Santo não é derramado na vida de qualquer. O Espírito Santo é derramado em la vida de los hijos de Abraão, de aqueles que tomam a decisão: ó Deus, eu tomo a decisão de abandonar todo. Quizás você não tenha terra para abandonar, você não tenha parentela para abandonar, não há a casa de seu padre para abandonar,
pero há outras coisas que há que abandonar. El engaño, há que abandonar el engaño. La mentira, há que abandonar la mentira. La prostituição, el vício, el pecado, la idolatria, cada uno tiene su tierra, parentela e casa dele padre para abandonar. Então, quando, como eu disse no princípio, quando eu vim na igreja, eu fui chamado como Abraão foi chamado, e como você está sendo chamado hoje, e eu tive que tomar uma decisão. Eu considerei a vida que tinha, que a mis olhos não era na vida tão mala, a mis olhos não era na vida tão mala, pero eu tive que considerar a vida que eu tinha e considerar a vida que Deus tinha para mim. E aún sendo jovem, se não estou equivocado, tinha 21 anos, aún sendo jovem, não tendo nada em la cabeça, eu me di conta que a vida que Deus tinha para mim era incomparável com a vida que eu tinha. Então, eu tomei a decisão de abandonar minha vida, a exemplo de quem? Não escutei? A exemplo de Abraão, eu tomei a decisão de abandonar minha vida, a câmbio da vida que Ele tinha para mim. Já se passaram 32 anos. Se você pergunta se estou arrependido, eu haria todo de novo, pero não com os 21 anos, eu haria lo mais pronto possível. Que é o que você quer agora, porque esta é uma oportunidade de câmbio de vida, e você tem que tomar uma decisão, ou abraçar esta oportunidade, ou perder esta oportunidade. Eu quero orar por você que disse assim: ô bispo, a vida que Deus tem para mim, eu estou seguro que é incomparável. O que Deus tem preparado para mim é algo grande. Ele não quer que eu seja solo uma pessoa bendecida. Ele quer que eu seja a própria bendição. Então, veja o que você agora tem para abandonar. Você terá que abandonar. Você terá que sacrificar. Você terá que perder para ganhar. Perder para ganhar. E eis o problema das pessoas. As pessoas não querem perder, só querem ganhar. Pero com Deus, uno perde uma coisa que não tem nenhum valor, a câmbio de uma vida nova e transformada em todos os sentidos. Abraão crejou, passou por la puerta de Harã, se foi a um lugar que não conhecia. Deus disse para ele: a la terra que te mostrarei. Todavia não havia mostrado. Pero quando ele se levantou e se foi, Deus mostrou para ele caminho. Deus mostrou para ele a direção, e ele começou a viver uma vida em la dependência de Deus. Como eu disse, se converteu em el amigo de Deus, e nele padre de la fé, e ele próprio Deus hoje não habla, mirad a Moisés, não, que abriu o mar. Deus não habla, mirad a Davi, que matou ele gigante, não. Deus não habla, mirad a Elias, que orou
e ele fuego cayó. No, Deus habla, mirad a Abraão. Mirad a Abraão. Por quê? Porque Abraão é o início de todo. Para ele hubo o início de uma nova vida, e para os ter haverá também.